Amém? Reverência à palavra do Senhor, eu peço para a igreja estar de pé. A Bíblia diz assim: e depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, no tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 altéres, mesmo-se vazia grande multidão, enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo no tanque, agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este, deitou, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água agita me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da tua presença, Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome, Senhor. Sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Mais uma vez eu peço a tua misericórdia, Deus, que venha nos cobrir nesta noite, nos cobrir neste lugar, Jesus, para a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui, através do versículo que nós lemos, a Bíblia não fala qual festa, mas fala de uma festa, dessas que tinha em Jerusalém. 3 festas por especial tinha em Jerusalém. A primeira festa era a festa da Páscoa, a outra era a festa do tabernáculo, a festa de Pentecoste, né? Também a festa da colheita, que eles comemoravam, mas significava 2 dessas festas, era a mesma festa. Mas eram 3 festas por especial. A Bíblia não fala qual dessas 3 festas. Como Jesus, como judeu, toda vez ele subia ao templo, toda vez que tinha essas festas, Jesus, como judeu, ele subia, ele ia lá nessa festa. Mas a entrada do templo, vamos dizer que era ali, aquela porta da igreja, tinha a porta. Mas lá no fundo havia 5 tanques. 5 tanques. No hebraico se chama Betesda, que chama, no original significa o tanque da misericórdia. Mas a Bíblia diz que esse tanque, um desses tanques, havia em volta era 5 tanques, mas um desses tanques, ali que estava ali atrás, acontecia algo desses tanques. E ficava todo ali em volta, os enfermos, os coxos, os paralíticos, ficavam em volta de um tanque desses. Os outros tanques não. Os outros tanques havia para lavar as ovelhas. As ovelhas que eram oferecidas como um sacrifício, por sacrifício ao Senhor. Então, irmão, quando oferecia sacrifício ao Senhor ali, eles pegavam, banhavam as ovelhas para ver que a ovelha tinha algum defeito. Se não tivesse nenhum defeito, ela servia para o sacrifício. O sacerdote tinha esse papel. E no fundo havia uma porta lateral que se chamava Porta das Ovelhas. Aonde essa porta era uma porta baixa. E quando chegavam as pessoas para vir ao templo, eles rodeavam lá e colocavam: essa aqui é o meu sacrifício. Esse é meu cordeiro. Esse é o meu que eu trouxe para o Senhor nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. E eles ofereciam ali, chegavam então: vamos lavar essa ovelha. Lavavam um desses tanques. E via que tinha algum sacrifício, havia alguma mancha, havia algum defeito. Se ela tivesse algum defeito, tivesse alguma mancha, ela não podia ser usada para o sacrifício. Então por isso chamava Porta das Ovelhas, porque é a porta de que entrava. Outra coisa, a Bíblia diz que 38 anos esse homem estava
nesse tempo, nessa situação, nessa dificuldade. 38 anos que ele estava na beira do tanque. Não fazia 38 anos, que ele não tinha 38 anos de idade. Você já pode ver na Bíblia, pergunta, ele tinha 38 anos de idade. Fazia 38 anos que ele se encontrava enfermo, naquele lugar. Por quê? Porque todo judeu, isso era uma tradição, que o meu filho nascesse com algum defeito, ele era, até os 5, 6 anos, a mãe dava de mamar para a criança. Cuidava dela. Com 5, 6 anos, ele era jogado para ser mendigo ou levado para trás do templo. Porque significava que a maldição tinha descido sobre aquela casa. Então ela estava tirando a maldição. E foi levado também às portas, foi levado pela sua cama, levado todos os seus bens. Porque significava que tudo aquilo que era dele estava imundo. Então, irmãos, quando foi levado ao templo, tudo isso, fazia 38 anos que ele estava ali. 38 anos que ele estava, mas a Bíblia diz que em tempo em tempo, esse tempo em tempo significa de ano em ano, ele descia para estar lá no templo. De ano em ano ele... Ai, uma dorzinha. Eu não estou muito bem desde ontem. Acho que eu estou com a minha pressão que está um pouquinho alta. Aí quando minha pressão fica alta, eu fico meio ruimzinho. Amém? Então fazia 38 anos que ele estava lá. A Bíblia diz que quando Jesus chegou até ele, perguntou para ele. Mas ele falou assim que não tinha ninguém que colocasse ele na água, por causa que na água, quem descesse primeiro, o anjo descia em certo tempo, quem descia primeiro era curado. Mas a Bíblia não fala esse tempo, irmão, era em ano em ano. Não era todos os dias, todo momento, o anjo subia lá e ficava ali, vou descer, de repente, não era. Era de ano em ano, ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora, não sabia que era a data certa, não, hoje está completando um ano, então hoje ele vai descer, não era assim, podia ser antes de um ano, depois de um ano. Descia ali. E o primeiro que tocasse na água era curado. Só que ele, quando ele ia descer, sempre tinha um que descia na frente dele. Amém? Amém. Só que eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu quero tirar aqui duas coisas dessa passagem. Eu só expliquei só para vocês entenderem a passagem. Mas o que eu quero pregar hoje é sobre o tanque da misericórdia. Eu fui estudar um pouco sobre o que significa misericórdia. Misericórdia significa, irmãos, uma petição de socorro. Quando você pede, me socorre, por favor, tenha misericórdia de mim, é porque você não tem mais capacidade de reagir contra aquela situação. Daí você pede pela misericórdia daquela pessoa para te tirar daquela situação, porque você já não tem mais condições alguma de reagir contra a situação que está se levantando contra a tua vida. Então você pede misericórdia. Todas as vezes que a gente estamos passando por uma situação complicada, difícil, nós falamos para Deus, tenha misericórdia de mim. Por que você pede a misericórdia de Deus? Porque você não está tendo capacidade de reagir contra aquilo que está se levantando contra a tua vida. Você não tem condições de resolver aquilo que está se levantando contra a tua vida. Ali, quando ele estava ao tanque chamado Betesda, que significa no original tanque da misericórdia, era colocado lá porque eu não tenho condições de reagir contra essa enfermidade, não tem como a sociedade me aceitar no meio ao mundo, não tem como ninguém fazer nada por mim, então eu estou no tanque da misericórdia, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando resolver a minha situação, resolver o meu problema. Eu preciso que alguma coisa aconteça. Então ele estava pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia. Todas as vezes que nós nos encontramos nessa situação, nós
reagimos assim, dizemos: Deus, tenha misericórdia, porque não temos capacidade de resolver o nosso problema. Então nós pedimos a misericórdia. Misericórdia significa socorro. Aleluia. Então ele estava lá: Deus, eu estou aqui no tanque, chamado Bethesda, mas no original significa misericórdia. Então ele estava lá só pela misericórdia. Ele não tinha condições de resolver o teu problema. Ele não tinha condições de resolver a sua situação. Outra coisa, irmão, ele estava 38 anos lá, ele não conhecia Jerusalém. Ele morava lá no templo, ele estava em Jerusalém como que não conhecia, pastor, porque ele nunca saiu da beira daquele tanque. Desde o dia que a mãe dele chegou e colocou ele ali, ele não teve mais condições de sair. Por isso que ele estava ali, ele fazia as suas necessidades, ele fazia tudo ali, ele era pobre, vamos dizer assim. Ele estava sempre na beira daquele tanque. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém que poderia ajudar ele, colocar ele dentro do anjo descia. Ele disse para o Senhor: Senhor, quando eu vou descer, ou tu desce primeiro que eu, porque ele ia se arrastando. Vamos dizer, aquele que tinha um problema no braço, descia primeiro que ele. Aquele que era, vamos dizer, cego já. Aquele que era surdo, tinha mais condições de descer primeiro que ele. Aquele que tinha problema numa perna, tinha mais condições de descer primeiro do que ele. Então sempre ele foi ficando para trás. Desde o dia que a mãe dele colocou ele ali naquele lugar, ele nunca mais teve condições de sair daquele lugar. Ouça, que ele saísse para fora daquele lugar, ele tinha que colocar alguém, colocar ele num lugar, e ele ia ser um pedidor de esmola, mas ele não teria condições de andar ao meio da sociedade. Por quê? Porque ele era paralítico e ele significava que era uma pessoa imunda. Então, todas as vezes, irmãos, isso, irmão, era lá: ô pastor, então tem que paralítico entrar aqui, não pode nem chegar perto porque ele está imundo, não. Hoje nós estamos vivendo pela graça. Mas naquela época, quem tinha um filho paralítico tinha que jogar fora. Mas um tempinho atrás já teve uma reportagem: os índios são assim, até nos dias de hoje. Que o filho nasce com um problema, eles matam e enterram, ou então enterram vivo. Os índios são assim. É a tradição deles. Vamos quebrar a maldição, vamos acabar com a maldição, o filho paralítico. Então, irmãos, eu quero dizer, um dia também eu ganhei um CD que falava sobre isso também, dos índios que matam os próprios filhos quando nasce com problema. Muitas vezes a mãe não quer matar, porque mesmo o sentimento de mãe paralítica, mas o cacife e os outros índios que estão ali pegam na marra, pai, já está o buraco feito, já vai lá, toma da mãe e leva e joga ali dentro, e joga a terra por cima, a criança gritando dentro do buraco. Seguram a mãe e joga a terra em cima. Daí a mãe vai acabando com a mão, mas não tem condições, né? Muitas vezes solta a mãe e vai acabando ali, mas não tem condições de chegar até o fundo, que é muita terra, não tem como cavar com a mão. É triste, mas é isso que acontece. Amém? Então, irmão, tanque, misericórdia significa isso.